Presidente, até para complementar, eu não consigo entender como alguém não respeita a mulher se o planeta inteiro veio ao mundo através da mulher. Eu não consigo entender como alguém chega a desrespeitar e não fazer uma associação à sua mãe, à sua irmã, à sua filha, e cometendo essas violações aí. Para mim, são covardes e devem ser severamente punidos. Queria só esclarecer aqui, foi muito bom a colega Damares, a senadora Damares, ter tocado nesse assunto, não estava nem aqui na programação, mas muita gente no Brasil está achando que o Xandão está bonzinho, que ele liberou 30%. Ele liberou 30% da ajuda de gabinete, de verba de gabinete, que ele bloqueou da conta do Senado Federal, não é da minha conta. O meu salário ele bloqueou na integralidade. E a lei diz que o salário é inviolável. Nem para pagamento de pensão alimentícia, caso a pessoa esteja devendo, não pode ser retido. Então, é um crime gravíssimo. Outra, ele imputa uma multa de 50 milhões de reais, ninguém sabe por quê, da onde, como, muito menos a advocacia do Senado Federal, e o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa e o ministro Alexandre de Moraes simplesmente disse: você não tem prerrogativa para defender o senador. Ó, quem que tem então? Acima do Alexandre é Deus. Eu ainda não tive oportunidade de estar com Deus para dizer por que se empoderou. Aliás, Deus jamais empoderaria uma pessoa como essa. E outra coisa que eu preciso esclarecer dos crimes que o ministro Alexandre de Moraes está cometendo. Primeiro, essa questão de divulgar que o Elon Musk não está cumprindo a lei é mentira. E eu já acionei algumas emissoras, dessas grandes emissoras, por estar compactuando com um golpe de Estado, por estar atacando a nossa democracia. O Elon Musk, simplesmente, eu ainda volto a provocar, me convencem que na Constituição há algum artigo ou parágrafo dizendo censura é permitida ou censura prévia está autorizada. Me convencem disso. E aí ele tira, não só com ele, como eu montei esse núcleo duro internacional, nós estamos desde o ano passado destrinchando a vida de Alexandre de Moraes. Vem muita coisa por aí, vocês não fazem ideia. Quando eu falei que ele tinha manipulado as eleições, a imprensa achou que eu estava de deboche. E nós conseguimos provar e espalhar os documentos mundo afora. Então tem muita coisa ainda para vir. Então eu vou dizer o seguinte, o Elon Musk disse: eu não posso descumprir a Constituição. E o ministro Alexandre de Moraes está dizendo: se você não descumprir a Constituição, principalmente o artigo 5º e o 53, eu vou te aplicar uma multa diária. Como o Elon Musk sabe da minha história, disse: ainda mais de um senador em atividade, não vou tirar a página do senador. Não há nenhuma lei brasileira que me dê essa autonomia. Porque até que se eu fizesse isso, infringindo a Constituição, eu tenho que responder aqui na lei americana, a lei que pune empresas que não obedecem às leis dos países às quais eles têm suas filiais. Então ele falou: eu não vou descumprir, primeiro pela ética e segundo pela penalidade aqui nos Estados Unidos. Aí o ministro faz a dancinha dele de chilique, que ele tem problemas mentais sérios, faz a dancinha de chilique, está me confrontando, aí passa para 200 mil. Ah, está me confrontando, manda prender. Aí ele cai como simplesmente de crime de coação. Ou seja, até para poder explicar para a sociedade, que está no artigo 146 do Código Penal, diz: coação ilegal ocorre quando alguém é forçado, mediante ameaça ou violência, a fazer algo que a lei não obriga. Nesse caso, se a autoridade usa da sua posição para forçar alguém a cometer uma ilegalidade, sobre ameaça de prisão, está coagindo ilegalmente. Está aqui, ó, na nossa lei, isso está na lei.
Ministro Alexandre de Moraes, seu incompetente, seu jurista incompetente, não teve tempo para estudar isso aqui, não? Abuso de autoridade, outro crime que você tem cometido bastante. Essa lei regula os crimes cometidos por autoridades que ultrapassam os limites legais do exercício das suas funções. Ameaça de prisão para forçar alguém a agir contra a lei. Você está coagindo um empresário para que ele descumpra a nossa Constituição. E ainda tem a audácia de dizer, não está cumprindo a lei. Aí você vai na Constituição, não tem nada dizendo. Você vai descendo, na hierarquia da lei, lá na 8ª, tem o Marco Civil da Internet, aí está dizendo, recomenda-se a empresa que presta serviço no Brasil, de rede social, a ter um escritório ou um canal direto com a parte jurídica da empresa. Não está dizendo que é obrigatório. Isso está no projeto de lei da fake news. É um projeto que ele está brigando para ter. Cadê, Brasil? Cadê as autoridades? O brasileiro foi para a rua, dia 7 de setembro, primeira vez na história. Não se via imagem de ninguém sendo protestado, a não ser do Alexandre de Moraes e do Pacheco. Alguém viu outro rosto lá em protesto? Não, nem do Lula. O Lula é um fantoche. Nós, tecnicamente, tomamos um golpe de Estado e está virando referência de forma muito preocupante para vários países democráticos. Eles entenderam que não precisa mais das Forças Armadas para tomar o poder. Basta ter Suprema Corte. Então o ministro foi lá no Marco Civil, é como se você chegasse, na Constituição, não está dizendo nada de censura, mas no meu condomínio tem um regulamento lá, dizendo que eu não posso entrar sem camisa no corredor. Então eu vou usar o regimento lá do meu condomínio. É isso que ele fez. É isso que ele fez. Se ele é o guardião da Constituição, ele defecou na Constituição. E jurou ser o guardião da Constituição. Mentiroso, criminoso, irresponsável com o Brasil. E eu falo pessoalmente também, não adianta fazer busca e apreensão, fazer escândalo, pedir, cancelar passaporte. Quanto mais você está descumprindo a Constituição, eu fiz o juramento e eu tenho palavra, muito diferente de você. Para ele conseguir atingir a parte mais sensível do ser humano, ele com essa bloqueio ilegal e inconstitucional, que não tem lugar nenhum permitindo isso, ele quis atingir diretamente a minha família. Eu não consigo prover para minha família absolutamente nada. Eu não estou aqui dormindo no Congresso por protesto. Eu estou dormindo por necessidade. Tem um apartamento funcional. Quem quiser pode entrar lá, eu não tenho como pagar luz, eu não tenho como pagar água, gás, alguém para poder limpar a casa, fazer o meu almoço, não tenho nem condições de ir para o supermercado, porque o meu cartão, ele bloqueou tudo, não tem como pegar um Uber, porque o carro oficial é só em momento de trabalho. A única opção que ficou é morar aqui, um senador da República, sendo violado na cara de todo mundo, a Constituição sendo cuspida, defecada por todos os brasileiros, na frente de todos os brasileiros, e ficam os 10 ministros compactuando com essa ilegalidade. Só para vocês terem ideia, vou encerrar aqui, presidente. No meu caso, recentemente, ele mandou a Polícia Federal ir lá na minha residência pela 2ª vez. E pergunto, durante esse período todo, quase 2 anos de perseguição em cima de mim, ele teve o azar de ainda estar fazendo parte da comissão representativa daquele dia. Procura saber, ministro, o que é comissão representativa.
antes de começar a querer dizer que eu estava interferindo na sua investigação, que é corretíssima, ética, para não dizer ao contrário. Quando você souber o que é comissão representativa, você vai ficar caladinho. Então, você vê que não, você é pitizento. Mandaram 2 policiais delegados para prender meu passaporte diplomático, sendo que eu trabalho na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Além de gerar recursos para o Brasil, eu trabalho com tecnologia para proteger o Brasil. E quando ele soube que o Elon Musk estava me defendendo, e quando ele soube que eu tinha montado esse núcleo duro em Washington, ele tirou meu passaporte para que eu não pudesse mais ir lá. Será que ele é retardado? Na pandemia aprendemos a falar com o mundo inteiro dentro de casa, para não dizer no banheiro, fazendo Alexandre de Moraes. A apreensão do passaporte, olha só, olha a violação que ele fez. Impressionante. Como na defesa pessoal, na defesa nacional, apreender o seu passaporte diplomático prejudica a minha função como parlamentar, ou seja, me impede de exercer a minha função, e ainda mais em questões internacionais em defesa do nosso país. Suspensão da rede social, mesma coisa, me impede de estar falando com a sociedade, alertando, falando pela sociedade, porque quem está aqui não é o Marcos Duval, não, é o senador do Espírito Santo, representando os capixabas. Multas orbitantes, eu estou tentando descobrir de onde que ele tirou esses 50 milhões. Eu nunca tive nenhum por cento disso na minha vida. Basta ver minhas declarações de imposto de renda. Eu, em 5 anos, eu empobreci drasticamente. Meus companheiros sabem disso, porque vem acompanhando, que eu vou mostrando meu extrato todos os meses. Aí vem o abuso de autoridade, medidas adotadas pelo ministro, cancelando o passaporte. Quando esses policiais foram lá para cancelar o passaporte, eu disse para eles o seguinte, porque estava lá, por incrível que pareça, quem está vendo na televisão. No pedido ele fala, caso não seja obedecido a entrega, não seja dada a entrega do passaporte, principalmente diplomático, já está autorizado busca, apreensão e prisão preventiva de um senador da República. Cadê o artigo 53, ô ministro? Você que era então um constitucionalista mais conhecido no país, seus livros estão sendo usados para outras coisas, mais úteis do que pelas faculdades. Para quem não sabe, Brasil, senador só pode ser preso em crime inafiançável. Deixa eu dar um exemplo, um homicídio. E ser preso em flagrante, ou seja, eu cometendo o crime de homicídio, eu sou preso, aliás, sou detido, sou encaminhado para o Senado tem 24 horas para colocar no plenário, votação, se mantém o senador Marcos Duval detido ou não. Isso se eu matei alguém. Passaporte, não sei o quê. Eu falei para o delegado, não entrego o meu passaporte, e se você continuar a querer cumprir uma ordem ilegal, você está cometendo um crime, que na Constituição fala que isso é crime, porque você precisa, sabendo que é uma ordem ilegal, você é obrigado a denunciar o seu superior. E nas cortes internacionais, ainda você é penalizado com a mesma pena de quem determinou a ilegalidade. Ministro, você está com muito... Obrigado, porque você está com muita fartura de provas contra você. Você nos forneceu um acervo incrível. E a Comissão Internacional de Direitos Humanos não sabe com o que fazer com tantas provas de crimes contra a humanidade no dia 8 de janeiro. Para o teu azar, eu fui o único parlamentar que entrou e eu filmei em detalhes as fezes humanas, urinas, choros, crianças, animais, adultos, mulheres. Isso é uma violação grave aos direitos humanos. Como eu ouvi lá na OEA, é um grave crime contra a humanidade,
seu cruel. E na Corte Internacional, você está respondendo pelos crimes que está cometendo contra a Constituição. E, para encerrar, talvez você não saiba, e o Brasil vai ficar sabendo agora, o seu nome foi incluído na investigação pelo Pentágono, pela fraude que aconteceu na tentativa de simular a entrada do tal Felipe Martins. Nós temos o Congresso, o Senado, que já protocolou seu pedido de impeachment. Temos os brasileiros nas ruas, agradeço, brasileiros. Vocês não estão indo em vão. Nós estamos ombreados, estamos fazendo a demanda de vocês. Não é protagonismo nosso, é obrigação nossa. Não deixe de ir para a rua. Então, nós precisamos, e aqui eu dou os parabéns para os 34 senadores que já assinaram, faltam apenas 7 senadores para assinar, para que já venha direto para o plenário ser votado. 7 senadores, e tem 30 indecisos. 7, Brasil, com toda a educação que nós temos, faça contato com o seu senador. Se ele não assinou, peça a ele para assinar, porque ele está representando o teu estado. Então, aqui fica o meu desabafo, com tamanha quantidade de crime sendo cometido. E o meu passaporte, ministro, sabe onde ele está? Em Washington. Eu não vou dizer por que ele está lá, mas o meu passaporte diplomático já está em Washington. Cada movimento que você faça contra mim, que já tentou 2 anos achar alguma coisa e não achou nada, e não vai achar absolutamente nada, eu fui forjado e treinado para ir em confronto com o problema. Então, quanto mais crise você gera contra mim, é natural de eu ir contra você. Mas a diferença é que eu vou embasado pela Constituição, pela lei. Prova nesses inquéritos loucos aí que você colocou para eu tentar ficar coagido e não falar a verdade, prova algum que eu não cumpri a Constituição. Então, eu tenho vergonha de saber que um dos maiores carrascos brasileiros ainda está entre nós, cometendo essa quantidade de crimes. E os 10 ministros calados, compactuando com essa violação à nossa Constituição. Obrigado, presidente.